prezada diretoria do Centro Cultural Minas Tênis Clube, aos colegas Fátima Pena, Marconi Drummond e Mária Azevedo. Peço licença e inicio essa fala agradecendo a todos, pois em tempos diversos todos vocês foram importantes na formação e trajeto que desenvolvo. É uma alegria preciosa presenciar o movimento que faz essa instituição cultural em torno de objetivos comuns à arte, à cultura, ao pensamento. Nesses 24 de janeiro de 2022, estamos encerrando um ciclo de 3 meses da Individual de Pintura de Fátima Pena. Cuja nobreza testemunha nas várias gerações de artistas dessa cidade a seriedade da arte e dos nossos projetos. Há um amadurecimento quanto à coragem que sedimenta e explicita a necessidade e a beleza que é assumirmos cada uma e cada um a sua própria voz, sem artifícios, dando-nos uns aos outros os créditos, o respeito, pois somos únicos ao realizarmos um trabalho em arte. É parte do potencial humano conscientizar-se por meio de ações em arte. É um ato político, sutil, inteligente, estimular, propiciar, favorecer projetos de artistas que sedimentam a confiança e a ética nos processos proporcionados pelos exercícios de criação, montagem, iluminação, administração, comunicação, construindo de forma poética um lugar possível para o público, que é esse espaço da galeria. Reconhecer as ações culturais em uma cidade que tem como tradição ser território fundador e agregador de manifestações artísticas que ganham visibilidade e provocam percursos para várias gerações das escolas e da história das artes plásticas, do teatro, da música, do esporte, do canto, da literatura, da filosofia e da poesia. Honra-me participar de mais essa atividade, de pensarmos juntos a arte, essa individual, onde cabe a pergunta que nos faz o professor Stefânio Che no catálogo da exposição Calendário. Desde quando os 30 mil anos de cor que nos precederam se tornam insignificantes? Quem pode assumir, fecha aspas, quem pode assumir ou permanecer insensível à potência simbólica impressa nessas pinturas, acolhidas de modo tão delicado pelo olhar do curador e artista Marconi Drummond, em mais um trabalho coletivo que é realizar uma exposição em arte? Obrigada. Obrigado, André. Obrigado, Fátima. Obrigado, Marconi. Pessoal, Luiz. Prazer estar aqui. Meio preocupado assim, com a nossa situação, eu não resisti ao seu convite. Gosto muito do seu trabalho, você sabe. A exposição está muito especial e aqui estamos. Então, nós vamos conversar sobre ela e a edição dá conta dos tropecinhos depois, né? As palavras da André foram muito legais e uma coisa que ficou mais na superfície, assim, porque bateu com uma coisa que eu andei pensando, e que talvez a gente possa começar por ela, é essa fala de milênios e milênios de trabalho que nos precedem e que, principalmente nesses últimos tempos, com a nossa solidão de ateliê acirrada, que o ateliê é sempre solitário, né? Mas ele acirrou nesses últimos 2 anos. Eu penso nisso e o Picasso já tinha dito isso, não sei se eu vou repetir, citar da forma certa, né? Mas
uma obra de arte, seja uma pintura, seja um filme, seja um livro, quanto mais história ela carrega e divide conosco, né, mais densa ela é, mais potente ela é, e mais tempo ela projeta também. Então, as coisas espontâneas, explosivas, elas têm a sua beleza, mas eu não sei se é por causa da idade. Eu estou gostando das coisas que têm mais solidez. E não estou falando de uma solidez material. Estou falando de uma solidez de aura que aquilo carrega, transmite, né? Eu gostei muitíssimo da exposição. Como disse o Marconi, na hora que eu entrei, eu vinha pensando nisso na minha caminhada de casa até aqui, né? Eu gostei de vir aqui ver. Muitas vezes a gente visita uma exposição, aquilo desencadeia uma série de pensamentos na gente, sim, reverbera, mas em 24 horas eles se dissipam. E tem outras que a gente visita e que ficam retumbando. Mal, 3 dias depois pipoca um fato visível, né, na nossa memória, e aquilo se instala e fica com a gente um pouco. Então, eu senti muito isso vendo a exposição. As pinturas nos dão um tremendo prazer visual e que ultrapassa o simples fato de eu estar vendo essa inquietação representada, né? Eu não acho nem que as pinturas encerrem uma beleza no sentido clássico. Às vezes elas são um pouco feias, mas essa feiura é a densidade dela, né? E gosto de pensar também muito no conjunto, de como é que tem pequenas joias, claro que tem a galeria dos autorretratos, aqueles flashes do cotidiano, doméstico, assim, são uns diamantes, assim, né? Mas o conjunto, ele é um recorte, como muita gente já disse, como está escrito lá no fundo e tal, do cotidiano caminhando, né? A própria pergunta, do que eu vou fazer com esse vazio hoje, o que eu vou fazer com ele cheio amanhã, com a intensidade do vermelho, com a opacidade das brumas, né? Com esse ritmo que se estabelece. Então, a exposição também tem um ritmo muito precioso, assim, né? Quando a gente pega a correntinha, o colarzinho, ele se fecha e nos mostra. Isso é o ritmo ou a ritmia do trabalho de fazer arte, né? De tirar leite de pedra, de se conformar. Hoje o dia foi só uma toalha vermelha que me ajudou, que me tocou, que me ligou com o mundo. O resto não deu. Mas amanhã eu vou pegar de novo. Então, esse ritmo do vai e vem, do entra e sai, da inspiração, da respiração, do yin yang, isso tem me alimentado. E aqui isso foi reforçado de um jeito muito legal. Tenho muita admiração por essa persistência que a Fátima carrega, e que às vezes eu respiro fundo, falo, não, eu vou temar, eu vou fazer. E tá bom demais. Porque eu presenciei, porque eu lutei, porque eu fiz, porque eu transformei. Então, essa fala do Picasso, ela encontra a gente muito como artistas também, em conversa. Seu trabalho conversa com uma certa história,
Eu converso com você, André conversa comigo, Marconi conversa conosco. É um movimento mais responsável da arte, né? Estabelecer essas pontes, né? É isso. Obrigado, Fátima. Eu já trabalhei junto com você no ateliê, né? Você teve essa generosidade de nos convidar a trabalhar com a porcelana lá junto com você. E mesmo que não tenha sido intencional, eu vejo seu ritmo de pintura aqui patente. Eu já te vi pintar assim, né? E acho que isso está plasmado aqui e que é muito bonito. O que a gente não vê aqui, eu digo que é muito bonito. É verdade, né? Mas o que a gente vê tem também uma melancolia, às vezes, né? Uma névoa, assim. Quando eu me lembro do lugar do seu ateliê, eu entendo essa névoa, né? Daquela visão distante, assim, da própria embriaguez que a tinta óleo provoca em mim, pelo menos. Né? Eu não pinto com tinta óleo, porque ela me embriaga, me deixa com dor de cabeça, me deixa cômodo. Mas os seus resultados, eles fazem a tinta óleo virar em muitos outros resultados técnicos que não são típicos do óleo, né? Tem as pinturas empastadas, que são lindas, mas tem as pinturas diáfanas também, né? Que são do óleo diluído e tal. Aí fico pensando em você, falando comigo que gosta do cheiro do óleo, apesar de, às vezes, te incomodar. Acho que você tem esse negócio de escutar pouco, isso é bom para quem pinta, né? Às vezes eu acho o mundo tão barulhento, assim, principalmente agora que eu estou vivendo no sítio. Acho que isso é um jogo de compensação. Vamos, sei lá, pensar no Stevie Wonder, né? Que é um cara que não vê, mas entra na música, né? Toca 20, 30 instrumentos sem vê-los, por um tato intuitivo, assim, né? Então, nessa hora, falar que o Galter é forte, que não está escutando essa barulheira e tal. Eu moro numa rua bem movimentada e uma vez reclamei com a minha vizinha, falei, Dona Helena, uma senhora, faleceu já, muito querida. Falei, Dona Helena, que barulheira. Ela fala, mano, eu sou surda. Mas que é. Então, esse silêncio, mesmo quando algumas pinturas são mais eloquentes, assim, ele é muito bonito. Eu acho que é o seu parentesco com o Morange, que me enche de uma poética muito densa, assim, né? As pinturas têm um silêncio, assim. Às vezes, essas aqui, eu achei que elas têm um ventinho, assim, né? Mais arejadas. Me lembro do seu apreço pelo seu jardim, pelas plantas. Né? Mas essas do ateliê e dos pequenos objetos, principalmente dos retratos, tem um silêncio muito especial. O que você acha? Vamos lá? Muito obrigada. Fiquei encantada com a fala de vocês. André, Mário, nossa, mas que beleza. Nossa. E eu tenho que agradecer demais vocês estarem aqui hoje. Demais mesmo. Muito bom. Marconi. Que isso, foi um cuidado, mas foi um cuidado muito especial. Luiz também. E toda a equipe do Minas. E o Minas, com esse trabalho maravilhoso, só. Muito bom, gente. Agradeço. Nós também, né? Eu tenho certeza que o público também, né?
E do jeito que foi falado, está tudo aí. Está tudo aí. Podemos conversar mais, né? Mas fiquei um pouco triste da exposição acabar, lógico, né? E é continuar embalada por tudo isso, tá? Referendada, aprovada. Referendada. É isso. A gente pode falar do professor, mas a gente pode puxar um pouco isso que a Andrea falou, né? O trabalho da gente no ateliê tem essa solidão, essa dificuldade da engrenagem estar sempre apresentada e tal, mas na hora que o trabalho vai para o mundo e abandona o ateliê, as nossas mapotecas e as nossas estantes e tal, ele precisa dessa sorte, né? De encontrar parceiros legais, tanto na montagem da exposição, quanto no público que te visita e que se entrega para o que a gente mostrou, né? É a hora do acontecimento coletivo do trabalho artístico e é muito legal. Muito legal. Necessário. Sem ele, a gente. A obra Porque só sem resposta existe, né? nenhuma, né? No olhar do outro. A gente precisa disso. Todos nós temos essa prática, a prática da curadoria, da montagem, da assessoria de produção e tal. Para mim, ela é cada vez mais necessária. O meu saco para cuidar disso, assim, em torno do meu trabalho, ele está diminuindo. Eu já fui montador, pendurador, limpador, conservador, carregador, arquivador. Cada dia mais eu não quero ser mais isso. Eu quero ser só o artista. O tempo está acabando. Eu preciso fazer muita coisa ainda. Eu não posso ficar cuidando disso. Então eu preciso do Marconi, eu preciso do Luiz. Eu preciso da interlocução tão densa e vital com vocês, com o trabalho dos outros artistas, com a história, né? Então, não é só como professor assim que a gente reafirma o trabalho, né? É também como curador, como montador, como esticador de tela, como uma pessoa que abre seu ateliê para os companheiros, como pensadores, escritores, né? Marconi escreveu uma tese linda. Eu ganhei ela de presente, eu acho que eu era suplente, né? Eu fui da sua vaga. E um dia, tristemente, eu liguei para ele e falei, fica com ela de volta, porque linda o pensamento dele como ato de orquestrar uma exposição, também como um trabalho artístico. É isso que ele faz. Isso é genial, importante e é arte. Escrever um livro delicioso como esse, que a gente lê numa sentada, é arte, né? Dar aula, fazer conversas com os colegas, publicar isso. É arte sem esse alívio, essa respiração que transcende um pouco a prática da construção das imagens e dos objetos também. A gente não sobreviveria, né, cara? Porque é pesado demais. Tem hora que você tem que dar uma variada. Fala, Marconi, como é que você está aí, André? O calor está te atrapalhando, te ajudando. Fátima, como é que está seu jardim assim? É necessário esse diálogo que parece que não carrega nada de importância para o que a gente está fazendo, mas ele é o diálogo que espelha o que você está construindo na TV. Então, assim, eu peguei seu livrinho de manhã no café e abri ao acaso, assim, ele tem passagens bárbaras. Eu gosto especialmente de um desenho que tem aqui numa certa altura, não vou mostrar porque não vai adiantar, onde você desenha um cômodo, né?
parece da sua casa em Teófilo Otoni. E primeiro que eu já adoro o ponto de vista de quem está voando. Eu não sou uma pessoa que vê o mundo assim, sabe? Eu vejo o mundo meio assim ou assim. É uma distorção do meu olhar. Essa visão, assim, ela me cansa um pouco, tem hora. E pode ser um artifício de fuga também, né? De ensimesmamento, a gente olhar para baixo. Mas eu olho muito para o chão e muito para o céu, assim, muito. E eu acho linda essa visão do seu desenho, e nesse seu desenho, que continua o texto de uma maneira maravilhosa, ele é também um desenho como escrita, como se escrita, eu acho que ela também corresponde muito ao desenho, onde nos localiza de onde você está falando tudo aquilo. Então tem no cantinho a jarra com flor, uma fruteira, um tapetinho, uma cadeira. Eu adoro essa foto, assim, né, na contracapa do livro. Aliás, o livro é uma joia mesmo. Tem isso aqui que você se chama de autorretrato na sombra. Né? Autossombra. Autossombra, lindo. E aqui um móvel que te representa. Assim. É você, esse aqui. Né? A cômoda de tio Chiquinho. Olha que o tocador. É. O tocador. Eu acho. Eu vejo isso tudo na sua pintura. Esse livro está aqui garantindo uma densidade, até uma veracidade, se as pessoas quiserem, porque o mundo ocidental, infelizmente, acredita mais na palavra que na imagem. Isso me enche de impaciência, assim. Mas se as pessoas escrevem, como nós todos já atravessamos mestrados, doutorados, especializações e tal. Aquilo eu fiz com muito prazer, aprendi muito, foi muito importante para mim. Mas me dá também um pouco de antipatia. Pô, por que eu preciso escrever? Né? Por que as pessoas não podem perceber que aqui há uma leitura, há um conhecimento, independente de palavras? É lógico que a gente não vai deixar de explorar a palavra porque a gente gostou dela e vai mexer nelas. E você tem um texto maravilhoso. Obrigado, Té. Você também. E Fátima também. Tem uma passagem no livro que eu vou ler, porque senão eu vou disparar a falar aqui e a gente vai se demorar muito. Que é para voltar um pouco nessa fala do Picasso. Eu devia ter tentado buscá-la. O Picasso nunca escreveu, né? Mas escrevendo tudo que ele falou. É tão engraçado. Ele nunca escreveu. Mas ele falava muito e as pessoas anotavam. Tinham respeito por ele, né? Então ficou muita coisa anotada. Então eu vou voltar a isso. De que se alimenta uma alma jovem? Você está falando um pouco da sua juventude, mas eu considero que todo artista tem uma alma que se alterna entre muito jovem e muito velho. Média ela não é. Ou a gente fica muito velho, ou a gente fica imbuído de muito frescor e muita energia, né? A minha memória tem tudo guardado, envolto em camadas veladas. Tempo vivido em sua extensão vazia, olhando de longe os acontecimentos. Uma seriedade tocante à procura de um caminho que mais se parecesse com o que acreditava de mim. A busca da salvação, os desejos que não se definiam, só assaltavam o corpo. Como se deu tudo? O que me lembro é o que foi? Que importa isso além do desejo de entender o labirinto de uma existência comum? Os personagens que vestiam, as máscaras e fantasias. O que liga aqueles tempos aos tempos de agora? É isso. Gente, que coisa bonita. Eu lembrava Foi você que me escreveu. Que isso. Isso é na segunda parte do nosso? Isso na página 158. Então, assim, muitas coisas que a gente podia divagar sobre elas, sempre muito densas e sempre muito leves. Esse lugar que parece tão difícil, assim, que é o lugar do equilíbrio, né?
É verdade. Esse livro eu escrevi depois que eu aposentei. Eu tinha um tanto de escritos que eu sempre fiz ao longo do tempo, e quando eu aposentei, eu me propus fazer um livro. Eu estava sozinha no ateliê, eu estava morando sozinha no ateliê. E eu acho, não sei se é verdade, que eu fazia ele mais à noite. Sentar, mas ele parece assim, a gente lê numa sentada, mas ele foi demorado de fazer, não foi fácil, porque eu fazia e refazia como as pinturas. Eu fazia, eu perdia o foco, eu voltava, isso demorou demais. Que eu comecei em 2010 e ele foi lançado em 2015. E comecei de um jeito, assim, um tratamento de um jeito, voltei aí, achei que não estava bom, fiz uma outra forma de tratar. Ele era intercalado a primeira parte com a segunda parte, aí depois eu dividi as duas partes, tem a primeira parte, que é os tempos atuais, e a segunda parte, que eu... Chama Eu e Nós, eu gosto. Eu, e depois tem o Nós, que é eu e minha infância, minha família. Então tem todo esse ritmo nesse livro, que eu queria que ele fosse lido assim rapidamente mesmo, que ele fosse assim, fácil de ler. E é isso. É como a pintura, né? Ninguém sabe o tempo que a gente demora. A pintura, essa coisa de ir e voltar é uma coisa assim, de terminou, olhou, vai embora, depois você chega e olha de novo. Não é isso. C'est la vie. É o jeito que eu fiz as coisas, né? É o jeito que eu amei de fazer as coisas ao longo do tempo. Né? Um jeito único, né? Cada um arruma seu jeito único de fazer, né? Por exemplo, como eu fui professora, eu não tenho uma formação em artes plásticas e eu fui admitida para dar aula na Escola Guiar por uma congregação naquela época que quem é que vai dar aula? Fulano aposentou, e eu comecei no curso livre, muito insegura. E eu quis passar para os alunos que eu tive aquela coisa do... que não vem a coisa pronta, que não mal assim se faz, que começa a fazer... você começa, você vai com a pistazinha e daquilo ali você vai tomando referências e vai construindo. E até fiz no livro tem isso, uma escrita para quem começava. Eu esse texto com meus alunos. Tem Chega, não arraste cadeiras. Chega, não fique conversando, se quiser conversando, vai lá fora tomar um café. Não arraste cadeiras, não faça barulho, entregue-se ao que está fazendo sem achar que aquilo é a sua obra definitiva. Vai. E por aí eu falava o que eu acredito, que foi comigo. O que foi comigo, o que aconteceu comigo, foi assim, desde menina eu desenhava pouco. Nunca pensei nisso como uma coisa que eu iria fazer, nem se colocava para mim que era uma coisa possível. Eu fazia. E depois, numa certa época, que eu já trabalhava, eu comecei a fazer umas pinturas, e daí eu participei de uma coisa, participei de outra, até que eu cheguei no núcleo experimental da Escola Guiar com a Milka de Castro, né, que eu conheci a Andréia, novinha, linda. Você conheceu depois, né? E lá no núcleo, o Hamilton chegava para falar, não, isso não é assim, isso é assim. O jeito dele era assim, o que é isso? Às vezes eu cheguei com as pinturas lá, ele passou assim, que eu tinha ficado entusiasmado com algumas coisas. Passou, deu 2 passos para trás, o que aconteceu? O menino está doente, brigou com o marido, alguma coisa aconteceu nesse fim de semana. Então, ele falou assim, o que aconteceu? Brigou com a família?
brigou com o marido, tem filho doente, alguma coisa aconteceu. E o que tinha acontecido é que no final de semana eu tinha pegado um tanto de trabalho que eu estava gostando, que eu estava fazendo e tal, e levei numa galeria. E o dono da galeria, ele olhou e falou isso não é. E o amigo percebeu no que eu estava fazendo, que tinha havido alguma interferência completamente contrária ao que ele, como se quisesse enquadrar dentro de algum cânone, de alguma coisa, que assim deve ser. E é isso. Ele fazia isso demais com as pessoas. Não sei se comigo foi especialmente, porque ele está, no começo, eu lembro lá, você era estudante da Escola de Belas Artes, não era? Então, eu fui lá direto, antes eu tinha frequentado a LAP. Então, talvez estava precisando de uma orientação assim, mais direta. Mas foi escolhida, né? Foi escolhida para participar desse núcleo, né? Foi. Eu ficava de visitante vendo vocês trabalhar. O núcleo a maioria era de gente que estava terminando a guinhar e ia continuar. Mas o Pedro Augusto, meu grande amigo, me falou assim: olha, Tati, vai ter o núcleo experimental da Escola Guinhar e o amigo tem que aprovar os trabalhos. Tem que ver trabalho e aprovar. Vai lá e conversa com ele. Aí eu, toda tímida, fui lá, levei uma pastinha de desenho assim, tal, mostrei para ele. Pode ir. Genial. Pode ir. E eu abri o núcleo. Eu cheguei, não tinha chave, corri, fui na Escola Guinhar, peguei a chave e ele já estava lá na porta. Aí começamos e foi um entusiasmo muito grande durante um ano. Durou um ano mesmo essa... 1980. No Museu de Arte da Pampulha. Primeiro foi numa casa na Gonçalves Dias. Na Gonçalves Dias. E hoje é um prédio enorme. Eu passo lá e vejo. E depois, no ano seguinte, no final do ano, a Escola Guinhar questionou isso. Nós aqui nesse porão que não tem, sem nenhum recurso, e uma pequena turma numa casa na Gonçalves Dias, tinha alugado na rua Gonçalves Dias. Era da Coordenadoria de Cultura? Do Era. Aquilo foi alugado com dinheiro que sobrou de uma coisa que teve lá e não teve. Aí foi colocado esse dinheiro para alugar essa casa e ter o amigo que foi coordenador de um grupo. Então, a escola, de repente, falou, não, isso não pode continuar acontecendo. Fomos para o Museu de Arte da Pampulha. A Marina Vinha, que hoje ela foi uma das fundadoras que ajudou aquilo a acontecer. Marina Nazaré. Marina Nazaré. Pintora também, né? Pintora, uma artista. Ela está com Covid, infelizmente. Isso foi muito importante para muitos de vocês. Assim, eu não estava vivendo mais em Belo Horizonte, eu me formei e fui embora. Mas eu ouvia falar e percebia muito o crescimento de alguns de vocês que estavam lá. Entusiasmo. Eu como sempre, aproveitei de todos os grupos, assim, retomando a pergunta do Marconi, assim, para voltar um pouquinho, né? A Escola de Belas Artes, eu iniciei em 77, né? Que eu conheci o Mário, e através da escola também os irmãos Marconi, né? Toda uma turma dos anos 90, dos anos 70, que foi você, Mário Zavagli, Marco Túlio, que é o pessoal da Guinhar. Então, essa história de me conviver com os artistas, eu ficava ali mais como um asteroide, assim, né? Eu ficava gravitando em torno, muito apaixonada com aqueles processos todos, mas muito empenhada em trabalhar com o ensino. Então, eu transitava na Escola Guinhar e em todos os ateliês da Escola de Belas Artes, mas sem nenhum propósito assim, de valor, né? Tanto que o Amilcar, nesse grupo, eu não fui escolhida, nem me candidatei, porque eu via tudo acontecendo, mas não era considerada assim, uma artista para estar no meio, nem me considerava, estava ali de observadora. E ia participar, mesmo não sendo parte daquele
núcleo como observadora, e aí ia ao museu. Mário Azevedo, no Rio, também fez uma ponte maravilhosa para nós todas, né, da época, porque nos apresentava galeristas, nos levava, incentivava a ver exposições, a participar das grandes coletivas, né? Isaura Pena, Cristiano Renault, Ana Horta, e André Guimarães, e Roberto Bertoni, com a Escola de Belas Artes se correspondia muito bem com a Escola Guinhar, já que a raiz de todas as duas escolas são muito diferentes, que a raiz da Escola de Belas Artes vem da arquitetura, nos anos de 1957, e a raiz da Escola Guinhar tem essa experiência da rebeldia, da abstração, né, de ser gestada nos porões do Palácio das Artes, e depois Guinhar, e vai o Juscelino Kubitschek num arrobo governamental raríssimo, que via na cultura como uma linguagem de defesa de um patrimônio, de uma cidade que estava ali se construindo naquele momento. E nós estávamos ali iniciando, mas ninguém ficava se auto-endeusando, nada, todo mundo tinha uma disciplina férrea, era esse o exemplo que a gente tinha em Álvaro Apocalipse, em Terezinha Veloso, em Madu, em Kleber Maduro, em Lotus, né? Mesmo no Amilcar, né? Era um exemplo de abaixar a cabeça e trabalhar. Não tinha muita falação, a imagem hoje ela está realmente vilipendiada e muito rarefeita, né? Então a imagem ela fala, precisa um silêncio, e esse silêncio você tem que ter atitude de reverência ao trabalho, de entrega total. Não existe outro caminho, é do não saber, é do zero que se começa todos os dias. Um dia é a toalha vermelha, outro dia é uma vassoura que precisa ser comprada, outro dia é um jardim que vai ser bolhado. Uma pessoa tem um ateliê aberto que pode trabalhar com tinta óleo, o outro não tem, então tem que buscar outro jeito, né? Então eu costumo, essa coisa do professor e do artista, para minha experiência, que não é verdade, não há verdades, é a minha experiência, né? Não há verdades, né? Então, essa experiência do professor e do artista, na minha experiência, ela é nata, mesclada, totalmente. E eu tenho maior honra de ter essa facilidade, porque eu sou de uma pessoa, de uma família muito grande, uma filha mais velha, com muitos irmãos, então, desde sempre, o meu papel era o de organizar, guardar, aglutinar, né? E organizar e demandar, né? Então, a sala de aula, para mim, sempre foi esse exercício. Para mim, vir para hoje aqui, eu fiz o mesmo comportamento que eu fazia todas as segundas-feiras de manhã, quando eu ia para a Escola de Belas Artes, e até hoje eu não entendo como, com 2 filhos, eu conseguia chegar na UFMG 8 horas da manhã, durante 22 anos. Por quê? Porque a gente tem até hoje, mesmo já tendo encerrado as minhas atividades como professora, uma disciplina nata. A palavra disciplina ela não pode ser vista como uma coisa negativa. É a disciplina do Zen budismo, né? É a disciplina das teorias orientais, né? Uma coisa com leveza, com despaço, né? Com prazer, né? Fazer arte requer prazer, requer... Nossa, eu fico assim encantada dessa oportunidade de dar voz aos nossos pensamentos, né? Uma sociedade patriarcal, já que essa questão do gênero está tanto em voga, né? Onde as mulheres foram simplesmente alijadas de certos meios, né? E como meu filho de 35 anos me ensina, né? Precisa do men's explaining, né? Para uma voz feminina ser endossada, né? Então, eu vejo que bom que eu aprendo com os jovens, com os meus filhos, com essa tradução da Vera Casanova, né? Por afinidades, amizade, política e coexistência. Então, é um texto que todo mundo tem que estudar. Estudar é natural. Se você quer avançar em qualquer campo que você tiver, é natural que você tenha uma curiosidade de escrever.
numa solitude muito diferente de solidão, né? Você está acompanhado pela sua música, pela poesia, pelos seus animais, pelas suas plantas, por seus outros eus, né? Pelas multidões. E aí eu fico feliz assim, de ter tido a oportunidade de usufruir de um coroamento que foi essa exposição tão bem equilibrada por você, com o seu olhar capacitado para lidar com o quê? Com o espaço, né? Então, a dimensão não é só a dimensão do olhar. A dimensão é a tridimensão, é o acima, o abaixo, a projeção é no chão. Então, você obriga o espectador a sair dessa posição de inércia, né? E de um temperamento focado só no olhar. Nós somos corpo, nós somos traseiro, nós somos frente, nós somos sola dos pés, ouvidos, cabelos, e as emoções fazem parte disso tudo, como o espiritual também, como a matéria também. Não há divisão. Davi Lapujade, na Potências do Tempo, fala: há uma inteligência que é vertical e há uma inteligência que é horizontal, cartesiana, mas hoje em dia já se compreende que a inteligência vertical ela é muito necessária. E é dessa inteligência que a arte traz. Porque quando a gente recebe alunos completamente inadaptados, assim como nós fomos, há um tempo em que corrigem, que você tem que estar dentro de uma caixa XYZ. E não. Se é artista, você vai encontrar a solução, você vai inventar os seus caminhos, vai participar de editais, vai respeitar o seu trabalho numa excelente montagem, né? E aí é uma beleza quando você chega lá, como Deise Touré falou comigo, que eu te contei, né? No vídeo, e aí vem um despojamento total que essa artista nos ensina, sem complicação, e que principalmente fala do estofo fundamental da arte, que é a verdade da sua vida, a verdade da sua vivência, da sua experiência. Ninguém é maior nem menor que ninguém, cada um tem o seu tamanho. Não há uma coisa de pódio, né? Já fala aquele trabalho da Laís Mirra, né? O pódio de areia. Não há mais pódios. A geração dos anos 21, do século 21 e 22, do século 21 nos anos de 2022, nós estamos falando do coletivo, de levar a arte para o público, né? O século XX tinha a atitude do ser, eu, né? A psicanálise, elaborar as teorias da individualidade, do individualismo, né? O século XXI não, é do coletivo. Vamos colocar a mapoteca à vista, né? Ninguém precisa de duvidar da arte mais, né? Agora, isso tem uma pessoa que me respondeu assim: tem muito artista que está no século XX. Claro que a transição do pensamento e das filosofias é aos poucos. O trabalho que importa, não é a minha pessoa, não é a pessoa da Fátima, não é a pessoa do Mário, não são os indivíduos. É isso que nós temos que olhar e ver a reverberação daquele silêncio, daquela manchinha vermelha no fundo de uma vertical. E acabou. Não há mais nada a dizer. Como que uma pessoa pode pintar azul, verde, um negocinho vermelho desse tamanhozinho? Eu fico assim, estarrecida da coragem que há nessa atitude, né? E aí o que vem depois, como o Mário falou, né, de organizar, eu me considero assim uma potência cada dia mais que passa. Porque agora eu estou há 2 anos e meio em silêncio, porque eu me encerrei as minhas atividades na Escola de Belas Artes como professora de pintura, que com o apoio dos meus colegas eu consegui realizar um caminho que é muito gratificante, porque sozinho não se realiza. E a universidade ela te reeduca e ela te dá, acredita, porque foi um lugar que me acolheu, com todas as minhas discrepâncias,
todas as minhas singularidades, que hoje eu aprendi a respeitar essas singularidades. E eu vejo que a Fátima respeita, o Mário respeita as dele. Né? Então, essa instituição, com esse respeito que trata os artistas, trazer à tona um trabalho dessa importância, eu acho que a mim só cabe agradecer de participar das bases desse processo, porque eu acredito muito nesse espaço. Né? E é o que eu sempre fiz todos os dias de manhã, falar da minha experiência, porque através da minha experiência pode ser que um toque a algum, e esse algum pode pegar isso e reverberar e fermentar e fazer que, através da disciplina, do trabalho, de pensar esse trabalho, você tenha aí os seus objetivos alcançados. Né? Gostei muito da fala do André sobre nossa vida de professor, né? E é isso mesmo. Eu não sei como é que eu fiquei lá 28 anos. O que eu fazia todo dia, entendeu? Sei que eu acordava de manhã, entrava no chuveiro frio e falava: aqueles meninos estão me esperando, estão com os mesmos impasses que eu, preciso ir lá. Às vezes eu aponto uma cor, um tipo de pincel e tal, isso vai ajudar eles, mas eu ia perplexo, não. Perplexo. É isso mesmo. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas, lembrando uma frase que eu li do William Kennedy, que é uma sistema de canto que eu acho maravilhoso. Desenhista. Uma vez, ele lendo um livro dele, ele falou que alguns amigos dele questionaram o fato dele ir parar numa universidade como professor. E eu também tive amigos que me questionaram isso. Você vai fazer universidade? Você vai virar professor de universidade? Você vai fazer mestrado? Você vai fazer doutorado? Você vai fazer pós-doutorado? E fez. Ué, claro que eu vou fazer tudo o que eu puder fazer. Né? E a frase do William Kennedy é a seguinte: assim, ele não teve dúvida de trabalhar numa universidade, lembrando do que a universidade fez pela vida dele, como um artista, como uma pessoa, e que era um lugar onde as pessoas falavam de arte comigo. Falavam de arte. Eu sentava lá, tinha André Alain, e a gente falava 1 hora sobre o vermelho. Aonde que eu ia conversar sobre arte, nessa cidade esquisita que Belo Horizonte é? Que eu amo, mas tem muitas restrições. Belo Horizonte é uma cidade que não nos ama como nós merecemos. Né? Não vou reclamar mais, porque não é o tom da minha vida agora reclamar. O tom agora é fazer. Mas eu encontrei gente disposta a conversar comigo sobre o que eu mais amava fazer. Então, como o André disse, não tinha pose, não tinha nada, tinha uma imensa curiosidade que nos unia, que nos aproximava. Eu conheci a Fátima através da admiração pelo trabalho dela, muito devagarzinho, e a Andréia eu conheci isso aí, jogando bola no quintal, como se diz, né? Então, pode parecer um clichê, mas eu aprendi muito dando aula. Muito mais do que ensinei. Se eu ensinei, não sei, não me interessa saber. Eu fiz o que eu pude, é igual ter filho. Né? A gente faz o melhor que pode. Depois o Luiz pode dizer alguma coisa. Mas eu realmente tinha gente que eu tinha vontade de dizer: olha, vai embora. Você não vai dar conta. Porque não é só pintar o vermelhinho do lado do azul. Não estou aqui para isso. Eu me perguntaram uma vez: professor, eu não sei fazer essa sombra. Eu falei: eu também não sei fazer sombra. Né? Não sei fazer. Então, o precioso para a gente foi o lugar do debate da comunicação mesmo, né? Da TV da Fátima. Eu fui ao núcleo 1 ou 2 vezes. Eu ajudei o Amilcar a editar uns livros para a Funarte, quando eu estava no Rio. Foram dias deliciosos, foi quando eu tive a convivência mais estreita com ele, porque era eu e ele sozinho o tempo todo. Mas foi meu professor na Guiar, foi meu professor na Belas Artes e tal. E
parece que ele redimensiona os ensinos do Guiar como professor, e é uma coisa que eu sentia muito no seu ateliê. Por exemplo, o Amilcar era um professor muito peculiar, porque ele não era professor. Ele passeava pela escola a manhã inteira, enquanto a gente trabalhava. Ele dava um comando de uma experiência e depois dialogava com a gente sobre aquela experiência, se a experiência tocasse ele. Se não tocasse, ele silenciava. Com o tempo a gente foi aprendendo que era assim, né? Tinha umas interjeições, né? Tal. As caretas, né? As né? caretas. É genial. O meu pós-doutorado partiu muito dessas aulas dele. Das poesias, né? Maravilhoso, Não, você vai né? cortar uns papéis quadrados aqui e trabalhar com unidades. Eu falo, ai meu Deus do céu, eu detesto papel quadrado. Como é que eu vou fazer? Eu vou me entregar a experiência que esse cara está propondo. E ele chegava ali e falava. Agora, já que eu dei essa animadinha, Marconi falou de a gente escolher essas obras que tocam a gente assim. E eu acho os autorretratos maravilhosos. E os retratos também. Aquele autorretrato da Fátima de Beni tinha que ir para um museu amanhã, ficar junto assim, com os autorretratos do Guignard, do Poncet. Eu acho ele assim, espiritual ao mesmo tempo que ele é muito carnal. A pintura da Fátima é muito sensual, né? Essa pintura é muito sensual para mim. Então eu não vou falar deles, porque inclusive tem o meu retrato, que eu não vi a Fátima fazer. É o silêncio da Fátima, né? A Fátima é silenciosa. Pode conversar, rir, fazer barulho, mas ela é silenciosa. Existe uma capa de silêncio assim, que eu também acho admirável, eu gostaria de ter. Mas eu vou escolher as naturezas mortas, porque para mim são o tema mais banal que existe, como disse Marcelo, e que a Fátima consegue milagres, porque eles são construções, simplesmente construções cromáticas, de mancha, são muito arquitetônicas, né? A banalidade é a coisa mais desafiadora dos temas clássicos, né? Muitas vezes eu disse isso aos meus alunos. Professor, não sei o que pintar, não sei o quê. Eu falo, pinta o que você está vendo. Senta ali na beirada da janela e pinta aquilo ali. Não é o que pintar, é como pintar, balabá. Coisas que, como a André disse, a gente dizia para a gente mesmo. Né? Eu nunca achei muito importante esse ponto de partida do real, não. Mas eu reconheço que o que nós vemos nos alimenta de alguma forma. Né? Eu não tenho paciência para observação. Assim, Marcos Sampaio fez milagres comigo, me alimentando a minha paciência para desenhar a paisagem, que é uma coisa que eu amo e faço até hoje. Mas ela vem do desejo, não vem do exercício como era na escola. Então, eu acho que as pinturas que estão principalmente nessa parede aqui na nossa frente são incríveis e variadas ao mesmo tempo. Quer dizer, a Fátima não adota nenhum deles, por mais parecidos que eles sejam, um pressuposto. Eu vou ver essa bobagem que é uma jarra, uma toalha e uma cesta de frutas, que são bobagens desde o Cézanne, com as quais você opera um exercício intelectual de espelhamento de você mesmo, de raciocínio, né? De raciocínio. Aquela barca com aquelas almas escuras ali, né? Que é aquela gabela com aquelas ameixas, não sei. Né? Aquilo é incrível. Aconteceu uma coisa um pouco curiosa, assim, que vocês podem até tirar da edição, se for o caso.
a minha primeira visita aqui, eu fiz umas fotos e postei. Mas eu sou super inábil, eu estou aprendendo ainda essas coisas do Instagram, que é a experiência que eu gosto mais ali nas redes sociais. E eu queria fazer um grupo, uma coleção. Eu gosto das coleções. Mas eu pus elas separadas, então elas foram sem legenda. Então teve gente que achava que a pintura era minha. Aí falava, nossa, que pintura, assim, assado, que legal. Aí eu tive que ir explicando. Não, é uma pintura de uma amiga, pintora, que eu acho maravilhosa, era para fazer isso, fazer aquilo e tal. E eu fui elaborando umas falinhas sobre a beleza que eu acho essas naturezas mortas suas. Os temas clássicos, eles não vão embora, né? A pintura de paisagem, o retrato e o arranjo dos objetos. Eu detesto essa palavra natureza morta. É o arranjo dos objetos, que vai lá para o Vânitas, que era a decoração das paredes de Pompeia. Isso não vai embora, porque isso são motivações, eu não sei onde eu li isso, mas isso eu elaborei depois dessa leitura, são estados de alma, né? O ensimesmamento que o autorretrato e o retrato do outro provocam na gente. A paisagem já é uma coisa de distanciar, né? E o arranjo dos objetos, eu acho que é a plasmação do próprio raciocínio plástico. Eu acho que foi a corrente que nos deu as melhores abstrações, os melhores resultados de abstração. Tirando o Mondrian, que vem do mundo da paisagem, tem um Malevich que ele vem do arranjo de objetos, que é do Vanitas, que era aquela meditação sobre a transitoriedade e que te obriga a plasmar o momento. Aí você vê as fotos lá do ateliê do Morandi, tudo empoeirado, ele não tocava naquilo. E algumas pinturas dele, você pressente a poeira, né? Assim, os descascados, naquela casca, naquela gosma que ele vai fazendo, assim. Mas talvez eu possa estar falando bobagem e tudo, mas eu acho o gênero mais metafísico, né? Acho a paisagem mais fenomenológica, a pintura mais fenomenológica, mas a natureza morta para mim é o exercício da metafísica mesmo. Aí a gente pode pensar lá nos gregos e tudo. Fala isso. Eu adoro filosofia, mas eu acho às vezes que os filósofos escrevem muito. Então eu tenho tentado conhecer melhor a filosofia, ler os leitores de filosofia, e eles me ajudam muito mais. O livro que eu mais gosto de filosofia são os fragmentos do Heráclito. Eles são um livro de bolso, onde ele vai falando de aforismos, assim. E eles são eternos, e ele tem essa máxima, que é genial, que nós fizemos dela uma máxima, porque a gente não sabe se aquilo era parte de um grande texto ou não, que você não se banha 2 vezes no mesmo rio. Então, a natureza morta, para mim, como gênero, ela é isso, é agora, é o agora. Sim. Né? É mais potente do que um clique de máquina fotográfica. Porque você é obrigado a criar uma condensação de tempo que a máquina não tem a menor capacidade de fazer. É só a nossa mente, o nosso olho e a nossa mão. Né? É o que nos torna humanos, né? É o que nos torna humanos. Né? A arte. Disfuncionais. Né? A disfuncionalidade nessa hora, ela é a nossa grande riqueza. Você não imaginou emendar a jarra azul com um fundo azul. Você chegou nisso. A sua mente elaborou aquela estratégia visual requintadíssima e maravilhosa que transformou
toda a visão de uma simples mesa posta, né? A toalha ali se desfaz num fundo que já existia. Quer dizer, quando você disse que o livro demorou 5 anos, a gente lê ele num domingo, eu imagino que aquela pintura ali demorou 20 anos para ser feita, mas a gente captura ela num instante, né? Qual que é? A do rendilhado, Aquela que tem o pentimento atrás. Mas a minha grande preferida é a toalha vermelha. Tem aquele recorte construtivista. aquele primeiro lá? Eu tenho uma tendência a me apaixonar pelas ideias mais construídas, assim, Construtivas. de uma geometria mais sensível e tal, que me aproxima muito de você, porque eu sei que você gosta também, na fase das cidades. Eu ficava sem respiração vendo umas pinturas suas. Então, muito legal. A André talvez possa falar dos retratos, porque, não sei, eu acho ela mais subjetivona, assim. Filosofar ajuda a gente a compreender, né? E o reino das palavras, sou muito grata ao Mário, porque me ajudou a iniciar nesse reino, né? Eu sempre gostei de literatura, sempre gostei de ler, e isso é muito importante, né? Você sedimentar, trazer substância, porque aí na hora que você se dedica a um tempo de uma toalha vermelha com um pedaço de abóbora em cima, um cinzeiro branco, aquilo começa a emanar questões, operações que vão fazer o seu cérebro articular outras operações para você, num espaço definido de dimensão, retratar aquele objeto, aqueles objetos, aquela cena, né? E as cenas, é muito importante a gente prestar atenção que são várias no cotidiano, que a arte não se ensina. Então, a gente tem que começar a pensar no fundo, na forma, na contraforma. São artifícios, entre aspas, né? São métodos que você, para a pintura, para a gravura, para o desenho, para o reino das palavras também, você faz rascunhos, retoma. Eu agora estou com umas garrafas no ateliê de vários tamanhos, porque eu quero desenhar a garrafa de novo, né? Ou quando, dentro da pandemia, eu ficava no ateliê desenhando a paisagem que eu vi da janela, porque eu quero o quê? Desenhar a orquídea que está na minha pilastra lá para aprender a fazer o desenho de observação. Por quê? Porque aí o seu cérebro vai mais adiante, você observando fora, você observa melhor interno. É junto, é cíclico, é circunferencial. Você vai aguçando a sua percepção externa e com isso você vai resolvendo percepções internas de comportamento, de escolhas, de sugestões, de texto, de organização, montagem, como que você vai solucionar aquela problemática aqui. E de vez em quando desobedecer também, que é muito importante, né? A rebeldia da experiência, não seguir, por quê? Porque o ateliê, o estúdio, o nome que tem é território livre, a arte é território livre. É o maior luxo que eu tenho na minha vida, né? Um território livre. Aqui, não, aqui sou eu, né? Mas não por um sentido narcísico, não. Um sentido de compreender para filosofar e depois vir aqui ser estimulada pela instituição do Minas, pelo Marconi, pela sua pintura, né? Então, por exemplo, a mulher, né, quando ela me passa agora o Mário fazer essa sugestão, mas o que me seduz é esse concretismo, né? Esse construtivismo, né? De um vermelho no fundo de uma dobra, né? E aí eu vejo o exercício da Fátima de uma autocontemplação, do aprendizado da figura. O que é isso? São narrativas. E às vezes você fala do silêncio, ou então às vezes a narrativa é a cor pura, que a gente aprendeu em Malevich, a gente aprendeu
em Mondrian, a gente aprendeu na história da arte, são tangências, você vai tangenciando os aprendizados com as gerações anteriores. Nós fazemos parte de uma historicidade, não há originalidades, não há essa preocupação. São esgares que você vai retomando e a partir daquele momento ali do ateliê você separa e dá sequência. E aí repete. E aí aprende com o seu primeiro risco lá da frente. E volta atrás. Quando você vê, você se reencontra, né? Nos arquétipos, na figura feminina, que no caso dessa série dos retratos, terminou? Dessa série dos retratos, é a figura feminina com seus arquétipos, que é um arquétipo com a sua limitação, com a sua idealização, com a sua romantização, que a Fátima pega e retrabalha de uma maneira muito inteligente, que expande, né, a questão do físico e parte para essa coisa das sombras, do inexplicável, das flores inexatas, né? Nada é palpável, é impalpável, até a figura é impalpável, né? E isso é dado pelo quê? Pela tinta, que é uma tecnologia contemporânea. Assim como o grafite é outra tecnologia contemporânea, a fotografia é uma tecnologia que tem a sua contemporaneidade atestada, e a pintura também, né? São modos, exercícios, modos de ver, né? E esperamos que, assim como o público leigo participa, no caso, são mais de 6.000 transeuntes aqui a cada exposição, né? 6.000 pessoas, entre crianças, que a gente já viu, idosos, cadeirantes, uma diversidade que espelha a diversidade do mundo. Quanto mais artistas estiverem no mundo e falando sobre atestar a consciência de si próprio, na hora que você mira uma obra de arte, você se alertar, expandir, questionar, crescer e levar lá para o seu conteúdo, para o seu contexto, para a sua circunstância, um grande acontecimento que é aquilo que você participou, né, como público. Mas que a Andréa está falando, eu fiquei pensando o que me motivou a fazer os retratos. Como é uma forma, na prática, foi uma forma de eu descansar das outras coisas. Foi só isso. Foi uma forma de eu me exercitar numa coisa que foi a primeira coisa que eu fiz antes de tudo, antes de pensar se ia ser artista, eu fazia figuras. Foi uma forma de eu voltar a isso. Primeiro, as pessoas posando para mim, eu posando para mim e, eventualmente, auxiliada por uma foto, mas geralmente partindo do retrato. E é isso que deu toda essa história dessa exposição, essas coisas que se alternam, tudo muito próximo de mim, nada distante. As flores vermelhas, aquela grande natureza morta e os retratos. É a simplicidade disso que eu exercitei ao longo do tempo. E muito obrigada, gente, pela palavra de vocês, muito obrigada para todo mundo, foi muito bonito, foi um aprendizado para mim. Para mim também. Tá? A cada conversa a gente se enriquece, né? Vai burilando, né? Isso que a Fátima falou é um fato, assim, né? Eu não sei, a gente sempre trabalhou muito sozinho no ateliê. Né? Sempre. Muito mais intimamente, a gente tem que estar mais sozinho. Então, eu estou anotando mais e pensando mais. Tem dia que eu nem entendo o que eu escrevi. Mas eu estou trabalhando num lugar muito grande. Eu precisei fechar um pouquinho dentro dessa paisagem enorme, que é uma área rural, para mim poder começar a funcionar na escala de coisas que eu gosto. Então, um dia me veio uma imagem assim,
Eu tive dias muito angustiantes, muito produtivos, mas de muita angústia que passam, que se transformam quando eu começo a trabalhar, angústias humanas mesmo, com esse estado de fim de mundo que a gente está vivendo, que eu não sei o que vai acontecer, o que vai dar, mas eu estou horrorizado com o mundo exterior, estou horrorizado. Não vamos crescer nessa conversa. Mas tinha horas que eu sentia que era como se eu estivesse dando um grito para escutar o eco dele para mim mesmo. Porque eu não conseguia captar um roteiro de ação, assim, sabe? Tal a minha perplexidade diante dessa questão, assim, o que é que eu vou fazer que vai mover as coisas, que vai mover o mundo? Então é como se eu gritasse e aquele eco criasse um estado de alma em outro nível de percepção que não aquele, não interessa ser elevado, baixo, porque eu acho que aquilo vale a pena tentar. E isso ecoa nos temas clássicos, né? Quando você dá esse berro. É isso, é o que rodeia a gente, que é a matéria verdadeira do nosso trabalho, é o que rodeia a gente. Não adianta eu ficar pensando aqui. Não são boas ideias, né? Não são boas sei ideias. lá, assim. É o palpável. É o palpável. Palpável. Eu fico pensando assim, sei lá, no Wolfgang Leib, que faz aqueles campos de pólen amarelo. Maravilhoso. O Wolfgang Leib é um andarilho, é quase um monge. Ele é completamente desgarrado desses elementos do cotidiano que são preciosos para você, que de certa forma são para mim também. Mas quer dizer, o cara espelha essa situação de deriva dele. Ele está trabalhando também com essa realidade dele. Uhum. A Fátima trabalha com essa realidade dela. Se a gente entra no seu ateliê, você devia ter feito um filme, talvez, sobre o seu ateliê. Eu estou me lembrando das fotos do ateliê do Morandi e vi recentemente também umas fotos que o Pierre Verger fez do Passete pintando na praia. Aí penso no Namuti, que fez aquelas fotos do Jasper Jones e do Pollock, que são maravilhosas, assim, tal, porque geralmente esse entorno, quando é visto pelo outro, quando ele é bem trabalhado pelo outro, ele aponta para os mesmos elementos que o trabalho da gente vai apontar. Como é que é legal isso, né? Os mitos, né? Então, Os gregos, né? Sim, nós não mudamos tanto assim. É humano. Até hoje a gente É quer humanidade. acender uma luz e ver uma forma pintada na parede, representada, escrita num papel. Então, as fotos do Verger com o Passete pintando, elas parecem estouradas. As pinturas do Passete são estouradas, né? Aqueles brancos, assim. Pai, está numa praia, que o olho dele captura como um mundo azul. Mas as fotos do Verger são a claridade que ele via. Eu não consigo ficar numa praia sem óculos escuros. Ninguém consegue. Ele está lá pintando sem óculos, sem nada, com um cavalete numa praia da Bahia, que é um lugar de luminosidade chapante, assim, é o Gauguin lá no Tahiti, né? Chegou lá e... Então era isso que eu queria fechar. Eu acho que a percepção desse cotidiano que se plasma aqui na exposição da Fátima é o seu ateliê, é você, né? É a sua relação com esse espanto. Gente, se a gente não fizer nada, a gente cai morto, né? Porque a gente não pode parar, porque senão a gente ouve. É um rápido Eu de falo que resistência. fora do fazer não tem salvação. Não tem, não. Fora do fazer não tem salvação. Não tem. Então, eu vou gritar aqui nesse ambiente onde eu vivo, onde eu estou disposto a trabalhar, cheio de energia, cheio de sangue correndo em mim, e vou pintar uma mesa.
vou pintar um capim. Vou perguntar para esse capim qual é a minha, o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso dividir com vocês, né? E por isso ela é surpreendente, sensível, verdadeira, muito sensível, muito sensível. Eu tenho sentido muita falta das singularidades na arte, sabe? Muitas vezes eu vejo coisas que eu fico com preguiça de saber quem que é, porque às vezes eu vou chegar na minha tristeza de perceber que aquela pessoa nunca viu um Hélio de Sica, nunca viu o dadaísmo italiano, onde essas coisas são feitas diante de uma circunstância específica, e que elas são um lugar de passagem entre o sensível e o inteligível, assim, que a nós que somos muito sensualizados assim, com os materiais da arte e tal, Com os trópicos, né? não vamos muito, não. A gente precisa da relação sensível com as matérias, né? Eu não consigo abrir mão disso. E é isso. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Nossa, arrematar só, né? Eu agradeço a oportunidade. A Fátima, eu comentei com ela que agora ela sempre me, nesse movimento todo de estudar, conhecer, saber, né, os artistas, admirá-los muito, a erudição que o Mário tem, a biblioteca que ele tem maravilhosa, no seu ateliê, que tem um aconchego, um acolhimento, e que me tratou sempre com uma deferência, né, sempre com uma consideração. Eu, muito jovem, chegando perto de você, Fátima sempre teve uma atitude assim, de muito acolhimento comigo. E nós não somos teóricos, né? Nós somos artistas e estudiosos, e tem os teóricos que são muito bacanas também, né? E uma coisa que me fez querer estudar mais e ampliou esse ponto de vista que sai da bidimensão foi fazer uma disciplina na geografia, né? Uma das coisas. Então, quando você olha do ponto de vista geográfico, você vê em termos de território, aí você vê em termos de mundo, aí você amplia a percepção quando você vê a altura, por exemplo, num mapa, né, as distâncias. Então, todo o exercício que a gente pudesse dedicar de ir fora, buscar informação, trazer para o cotidiano, e ali cada um com a sua especificidade da sua vida, do seu momento, independente do gênero que tenha, acolher como um grande conhecimento o cotidiano, o dia a dia, né? O que você vai fazer com o que você aprendeu, com o que você estudou. Às vezes, no momento, nada, ou às vezes nem tem estudo. Às vezes, fazer uma outra coisa, né? Um bolo, que tire você daquele momento de melancolia e de dúvida, e que em algum momento vai surgir a resposta. Mas para isso você precisa estar lá, trabalhando, né? E eu espero que a diretora... Eu não acredito em inspiração, nem né? eu. Picasso de novo, hein? É. Mas quando ela chegar, eu vou estar aqui. Mas em Ela transpiração. de vez em quando nos visita, mas você eu vou tem estar que aqui estar. esperando. Você não tem que ir lá Exato. estar esperando, não. Você tem que estar trabalhando, aí ela chega, se aproveita ali, você sente que alguma coisa aconteceu, mas logo ela. Aí você fica, amanhã vai ter mais, amanhã não, ela demora. E não importa. Mas a gente não que importa tem o que estar julgamento, sempre... né? Tem momento que não importa o julgamento, tem momento que é momento de silenciar, Isso esperar, é aguardar, outra hora, né? E aceitar outra o tamanho que você vê ali. Outro dia uma pessoa falou comigo, queria tanto trabalhar com arte, mas eu fui desenhar minha mão, saiu horrível. Eu falei, mas sai horrível mesmo. Mas sai horrível mesmo. Sai horrível. E a gente se vê do tamanho que a gente é, que é sem conhecimento nenhum. O zero não é fácil. Não é para qualquer um. Aí você vai num degrauzinho. Se você quiser se enfrentar, ver o desenho da mão, nesse caso, melhorando. Né? Continua, senão você escuta o estrondo do silêncio que nós somos. Que não é fácil. Não é fácil, mas é a persistência, o fazer que nos torna humanos. Né?
o virtual é ótimo, maravilhoso, olha aqui essa grande chance que nós estamos tendo, essa oportunidade maravilhosa. Mas o humano, ele é condensado no real. Agradeço aqui o convite a Marconi Drummond e a equipe toda do Minas e essa oportunidade que as pinturas que a Fátima Pena apresentou nessa galeria em 3 meses me deu de refletir, pensar e avançar, quem sabe, no trabalho que eu produzo também. Muito obrigada. Agradeço demais, agradeço a fala de vocês, gente, foi muito bom. Mário, Andréa, Marconi, todos vocês que estão aqui, Luiz, da produção, as pessoas que... A Ive, a Mariana Borges, que fez aquele maravilhoso vídeo, a Carol, do Educativo, todo mundo, foi muito bom, foi todo mundo muito respeitoso, né? Respeitoso, afetuoso, aconchegante, acolhedor, foi muito bom, foi muito bom. Amanda, Isabela e Carol, que trabalharam no Educativo. Vanderleia, todo mundo. Foi muito boa essa experiência. Muito obrigada. Merecida. Bom, obrigada, Fátima. Agradeço a todos, mas a gente está aqui para te agradecer o seu empenho na produção, a generosidade do seu trabalho artístico conosco, por perder respiração, assim, por respirar de novo e tal. É muito bom ser seu colega, ser seu amigo. E muito obrigado. Obrigado mesmo.